Glória a Deus, por chamar a missionária Ju. Louvado seja Deus. Nos restauremos pela serva do Senhor. Amém? Glória a Deus, Jesus. Pai Santo, Pai bendito, Deus de toda graça. Nós queremos apresentar, Senhor, neste momento a tua filha amada, Senhor, que está incumbida, Senhor, de trazer a tua palavra nesta noite, Pai. Que o Senhor possa usá-la, Senhor, de maneira gloriosa, Pai, abençoá-la, Senhor. Trazer, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, meu Deus. Nós sabemos que a tua palavra é uma espada penetrante, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor não nos despede, Senhor, de mão vazia, Senhor, e nós te louvamos por isso, Pai. Nós oramos pela vida dela e pedimos, Senhor, a tua bênção, Pai, sobre a vida, Senhor, da tua filha, Pai. Visita, Senhor, neste momento, Senhor, a sua casa, visita o teu coração, Pai. Visita a tua mente, Senhor, e usa ela, Pai, como instrumento, Senhor, poderoso nas tuas mãos. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Deus seja louvado por tudo quanto Ele tem feito e por tudo quanto Ele ainda vai fazer. Né? Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. E esse Deus, eu mesmo dizer assim: Deus, Ele é o próprio controle, Ele não está no controle. É Eita verdade, glória, né? eu creio. A gente está acostumado a dizer que Deus está no controle. Ele é o próprio controle de todas as coisas. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que não perde batalha, né? A gente às vezes fica acostumado a falar algumas coisas e a gente não se permite a ver qual o sentido verdadeiro da nossa fala. Ele é o próprio controle. Ele está no seu trono, assentado, regendo toda a terra. Então todas as coisas se submetem ao poder, à ordem, à autoridade do nosso Deus. Ainda que o mundo queira dizer que não é assim, nós sabemos que é totalmente ao contrário. Nós sabemos que tudo quanto existe já está designado por Deus. Nada que vai acontecer nesse mundo pega o nosso Deus de surpresa, porque Ele é o próprio controle, né? E Ele é o Deus que está disposto a nos direcionar, Ele está disposto a nos ajudar, Ele está disposto a fazer com que o nosso coração creia que de fato Ele é um Deus que continua e é o controle de todas as coisas. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 30. Louvado seja Deus. Hoje é uma noite onde Deus ele vai nos fortalecer. Tem situações que vêm para tentar fazer a gente titubear, ficar triste, chorar. Mas são atitudes humanas, mas Deus espera que a gente se fortaleça nele, amém? Deus não isenta a gente de passar por momentos como esses, mas Ele quer ver, Vitória, qual vai ser o nosso posicionamento. Ele quer ver qual vai ser a nossa atitude, a nossa entrega. Como é que a gente vai chegar para o céu e vai dizer para o céu que de fato é para a gente verbalizar. Amém? 1 Samuel, no seu capítulo 30. Vamos ler. Aleluia, glória a Deus. Versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 8. Amém? 1 Samuel, capítulo 30. Fazer que nem o pastor Enéas. Se você procurar no Novo Testamento, você não vai achar crente. Tá no Velho Testamento. Coisa boa, a gente ouve e copia. Eu vou começar a usar isso nessa igreja. Se você procurar no Velho Testamento Novo, você não vai achar crente. Tá no Novo, tá no Velho, tá no Novo. Capítulo 30, no seu versículo 4. Assim está escrito no texto sagrado. Então Davi e o seu povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor disse: persegue-a,
porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Versículo capítulo 6, a parte final do versículo. Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E eu quero nessa noite me perguntar: em que é que você tem se esforçado? Em que é que você tem se esforçado? Pastor Enéas, quando eu vi esse versículo 4, eu digo: não, o povo chorou, mas não chorou qualquer choro, não. Sabe aquele choro que ele não tinha mais o que chorar, botou lágrima na pastora. Eu acho que nunca eu passei por um choro desse, não quero passar não, Deus. Vai chorar até não haver mais força. Irmão, você sabe o que é isso? A Bíblia vai dizer no capítulo anterior que Davi, ele estava ali disposto, capítulo 29, né, a lutar junto com a tropa de Israel contra os filisteus, mas os príncipes disseram que não queria Davi. E quando eu estava lendo o capítulo 29, o Atos, ele vai dizer assim, é Atos mesmo, ele diz: olha Davi, desde o dia que você chegou aqui, eu não tenho nada que reclamar sobre você, a sua conduta é irrepreensível. Eu não tenho do que falar de Davi, porque tem pessoas que se ajuntam a nós, né, e a gente às vezes fala assim, por mais que tenha um monte de qualidade, a gente quer pontuar algum defeito, né, a gente é assim, a pessoa pode acertar 99, aquela pessoa é assim, mas ela também é assim, né? Porque é do ser humano. Só que esse homem aqui, ele está dizendo: desde o dia que você chegou, eu não tinha do que falar com você, eu não tinha do que me queixar de você. Então isso prova que Davi, ele estava dando um testemunho, que Davi não tinha motivo de ser excluído daquela batalha. Só que tem horas, pastor, eu estava ali nesse detalhe, tem horas que a gente quer se enfiar em coisas que não quer que a gente esteja. Davi estava ali com os homens dispostos a lutar. A Bíblia vai dizer que Davi estava na retaguarda, dizendo: eu estou aqui porque der que é. Só que aqueles príncipes achou por bem não levar Davi. E Davi não estava entendendo por quê, porque tem momentos e batalhas e cenários que Deus não vai querer que a gente esteja. É porque tem horas que a gente pensa que a gente tem que ficar só na defensiva. Eu tenho que ficar pronto. Qualquer momento vai surgir uma batalha, qualquer momento vai surgir uma dificuldade. E Deus quer que eu esteja pronto para guerrear. Davi estava ali, mas Deus não permitiu que Davi participasse daquela guerra. E enquanto eu lia isso, tá, gente, tem sinais que Deus vai tirar a gente. Tem guerra que Deus não vai querer que a gente participe. Por quê? Porque é um propósito do céu e às vezes a gente não vai entender. Aí aquele homem que pegou uma afeição do Davi, entendeu qual é o caráter de Davi, ele libera uma palavra: Davi, vai em paz para a tua casa. Davi queria participar de guerra, mas Deus tinha paz para Davi. Deus queria conservar Davi, porque Deus, ele é um Deus do futuro e ele sabia o que estava aguardando Davi quando Davi voltasse para casa. E tem momentos que Deus não quer que a gente participe de algumas batalhas, é para poupar a nossa força, é para poupar a nossa energia, porque ele sabe o que vai acontecer depois. Se Davi fica na guerra, Davi não ia voltar para casa. E quando Davi voltou para casa, ele foi surpreendido. E aí a gente não entende porque Deus falou os nãos para nós. Imagine Davi voltando para casa com os homens dizendo: não estou entendendo, eu sou muito de guerra, eu venci, eu matei o urso na força do Senhor, eu matei o urso, eu matei o leão, no nome do Senhor o gigante se derrubou. E o que é esse povo? O que é os filisteus para mim não ir junto com eles? Acredito que Davi começou a lembrar de todas as batalhas que Deus deu vitória para ele. E era o céu querendo comunicar para Davi: é necessário que você volte. Não é nesse cenário que eu vou te usar. Não é nesse lugar que eu quero que você empregue suas forças. É em outro lugar. É em uma outra situação. E diz a Bíblia que quando Davi está voltando, por um caminho de 3 dias, foi um tempo suficiente para que, louvado seja o nome do Senhor, os amalequitas, com ímpeto, com força, invadissem o lugar que estava toda a casa, toda a família de Davi e todas as famílias daqueles soldados. Imagina. Vamos conjecturar se Davi está na guerra. E aí agora? Davi demora mais do que 3 dias para chegar. O que é que não ia acontecer com esse povo? Aí diz a Bíblia que Davi, quando chega na linha de Ziclag, ele vê tudo acabado, pai.
tinha nada, olha lá, mas ficou nada para poder dizer assim, ficou esse daqui para dar uma direção, nada. Os homens acabaram com tudo, levou todo mundo da cativa, mas não matou ninguém. Aí diz a Bíblia que Davi chora, não é um choro pouco, não um choro pequeno. Porque imagina que ficou sem ele, sem beira. Eu acredito que tudo aquilo que ele veio, eu estou dizendo, mas eu bateu tempo, mas por isso. Acredito que naquela hora ele disse, acho que ele esqueceu de tudo isso, de todas as vitórias que Deus tinha dado para ele. Porque quando vem um dia mal, a gente esquece que Deus nos fez guerreiro. A gente esquece que Deus já nos deu muita vitória e essa vai ser mais uma vitória. Quando a dificuldade vem para a sua vida, tudo que a gente quer é esquecer de tudo bom que Deus fez. A gente tem mesmo a tendência a chorar, a espernear. Vai ser uma missão trabalhando para Davi. Enquanto Davi estava junto com aqueles homens, né? Acredito que ali buscando saber de Deus o que era que fazia. Diz a Bíblia que Davi muito se angustiou. E a Bíblia vai dizer, se nós nos mostrarmos frouxos no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena. Em Provérbios vai dizer isso. Nos dias que vier a nossa angústia, Deus ele espera que possamos, nesse momento, ser as mulheres maravilhas. Nesse momento, ser os homens super-homens na fé. É nesse momento que o cenário está todo trago. Porque, irmão, erguer uma voz de alegria é muito mais fácil, mais favorável do que uma grande voz de choro. Quem é que quer chorar? Me diga quem é que quer ter o seu bem maior levado a cativo. Eu não sou mãe, mas quem é mãe, quem é pai, já pensou? Chegar em casa e encontrar nenhum dos seus filhos, tudo acabado. Primeira coisa que a pessoa volta a mão para casa, assim, meu Deus, o que o Senhor permitiu? Meu Deus, onde estava? Imagine Davi conjecturando, estava lá para poder guerrear, para poder cuidar do povo, onde acontece tudo isso. Só que Davi teve a sua parte humana, porque ele era um homem forte, ele era um homem guerreiro, mas ele tinha a sua fragilidade. E a gente precisa entender que, por mais que às vezes a gente pregue, cante, louve e adore, há uma fragilidade, uma humanidade dentro de nós. E a gente precisa entender que não vamos ser fortes o tempo todo. Não vai ser só dias bons o tempo todo, mas Deus espera uma atitude de nós em tudo isso. Deus não isenta. Deus poderia dizer, né? Vou isentar Davi, os amalequitas vai vir, vou cegar eles, ele não vai fazer nada. Mas Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para que Davi no dia da sua angústia, para que Davi no dia da sua dor buscasse fazer o quê? Se fortalecer no Senhor. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite. Não sei qual foram os ursos, os leões e até as guerras que você quis entrar, mas o Senhor não deixou. Mas é para que você pudesse receber essa palavra de fortalecimento. O livro de Efésios capítulo 6 vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Olha, às vezes a gente fala, não, porque Deus é poderoso. Não, Ele é a fonte de todo o poder. Ele é dele, né? Manda poder para a terra. Aí Deus permite todo esse cenário na vida de Davi para que hoje a gente pudesse ler e entender que o homem estava praticamente sem ele, sem beira, levou tudo dele, não tinha nada. Ele disse, olha, os homens querem me matar, me apedrejar, todo mundo está amargurado, tudo se voltou contra mim. Mas aí eu me lembro de Romanos. Se Deus é, talvez Davi nem sabia desse versículo tarde, mas ele disse assim, eu vou me fortalecer, porque essa situação aqui não pode me afastar do amor de Deus. A gente precisa entender nessa noite, o que a gente está vivendo não é para nos afastar do amor de Deus. As dificuldades que estão sobrevindo não é para a gente se afastar do altar, não é para a gente querer deixar de cantar, de pregar, de adorar a Deus, não é para justamente nos aproximar dele. E
Eu preciso agora saber uma direção, porque se eu tive força, eu não estou mais fraco, eu não estou mais cabisbaixo, eu não estou mais desanimado, não estou mais olhando o meu cenário e achando que é a solução. Me fortaleci, eu me levanto para poder fazer aquilo que o céu vai me direcionar. O fortalecimento de Deus vem com direcionamento para a gente fazer aquilo que é. Tem gente que fala que está longe do Senhor, mas não consegue fazer nada que convém e que agrada a Deus. E que fortalecimento é esse? Aí diz a Bíblia que Davi, ele chama o sacerdote, ele ali com uma voz, clama a Deus, e Deus diz, Davi pergunta, Senhor, eu posso perseguir eles? Aí a resposta de Deus é a melhor, pode perseguir, Davi, porque eu vou mostrar onde eles estão e você vai vir com tudo. Deus já estava dizendo, pode vir, Davi, que eu vou restituir, pode vir, porque você está indo só com os seus guerreiros, mas você vai voltar com as suas esposas, você vai voltar com a família. Aqui já era a sentença da vitória. Aí diz a Bíblia que Davi sai dali com 600 homens, e essa parte foi que mais foi comigo, depois do choro, porque são 600 homens, mas diz a Bíblia que 200 estão cansados. Mesmo cansados, eles se atreveram a ir. Mesmo cansados, eles se atreveram a estar perto. Só que chegou a hora que ele disse assim, mas não dá mais para a gente ir, não consigo passar o ribeiro, eu vou precisar ficar. Aí Davi entende, porque tem horas que a gente está até com vontade, mas está cansado. E é necessário que as pessoas que estão com força, estão com disposição para chegar no lugar onde o céu disse que era para chegar, entendem, compreendem e não cobrem. Porque se está cansado, não é para desistir, é para parar e descansar. É para ficar no lugar e esperar a ajuda, a provisão do céu. Mas tem muita gente que está cansado e em vez de descansar, quer desistir. E o cansado não é para desistir, o cansado é para descansar. Eles não vão. E Davi, ele entende. Davi, ele não começa a falar, mas nós estávamos todos juntos. É necessário que passamos. Não, Davi diz, fiquem vocês. Podem ficar. E diz a Bíblia que passa Davi com os 400 homens. Aí ele sai. Chega no lugar, para, sai. Aí encontra um daqueles que foram os amalequitas saquear tudo. E diz a Bíblia que esse homem estava 3 dias e 3 noites tarde. Ele fez jejum forçado, sem comer e sem beber. Estava fraco. Mas quando os homens de Davi viu que ele estava fraco, deu logo comida para ele. E ali, naquele momento, ele se também fortaleceu. Você vê que o fortalecimento estava sobre a vida daqueles homens, a ponto de alguém fraco, alguém
precisava que Davi passasse essa confiança para ele. E tem momentos que a gente está em situações que ou é tudo ou é nada. E a gente precisa ainda assim exercer um voto de confiança para alguém. A gente não pode só pensar no dia mal, bate só na gente. Entender que dentro dessa situação Deus pode levantar alguém que precisa da nossa ajuda. Que precisa que a gente fale, não, eu vou te livrar, não, eu vou poupar a sua vida. Aí diz a Bíblia que ele leva Davi os 400 anos no lugar certinho. Só que Deus, ele é estrategista. Davi não chega de dia, Davi não chega de tarde, Davi chega de noite. E eles estavam lá, pastor, bebendo, comendo, com desfolha, se achando. Nós somos os melhores, saqueamos, né? Acabamos com tudo. Eles nem tiveram forças para nos encontrar. Porque o nosso inimigo é assim. Ele se apressa em cantar o hino da vitória, né? Ele se apressa em celebrar. Em querer pegar aquilo que é nosso e achar que ele vai continuar sendo dono. Mas até o tempo que Deus, ele decide nos entregar. Porque quando a gente olha para esse texto aqui, há uma restituição. Aquele povo teve de volta aquilo que foi roubado. Não foi qualquer coisa, não. Não era só por causa das vacas, das coisas que tinha de valor, não era porque tinha algo que tinha muito mais valor. Era a família, era lares que tinham sido destruídos. E eles se prontificaram para poder buscar. Mas foram debaixo de uma palavra, foram debaixo da direção do céu. O que eu acho lindo de Davi é que ele, mesmo sendo um homem de luto, um homem de guerra, ele não ia por ele mesmo. Ele só ia se Deus falasse. E às vezes a gente quer fazer por nós mesmos. A gente nem pede na direção do Senhor. A igreja de hoje parece que é tanto que eu senti, é um negócio de sentir. Mas todo o joelho para perguntar, Deus, é o Senhor mesmo? Se eu for, o Senhor vai ser comigo? Se eu for, o Senhor vai me dar? Aqui a gente vê uma dependência que a gente precisa ter do Senhor. A dependência de não sair do lugar. Lembra de Moisés? Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. A igreja precisa hoje demonstrar para Deus essa dependência, porque dele é o poder, dele é a honra, e dele vai vir a vitória, dele vai vir a restituição. E às vezes a gente pensa que é na nossa força, que é no nosso intelecto, que a gente sabe. Não, irmão, não é porque a gente não, é porque é Deus. Foi Deus que garantiu para Davi, pode ir. Foi Deus que colocou aquele homem ali doente por 3 dias e permitiu que ele abrisse a boca para poder falar. Aí quando ele chega lá, o Senhor está tudo à vontade. Aí diz a Bíblia que Davi, ele fere todos aqueles homens. Todos. Só 400 que montaram o camelo e se livraram. Mas todos que não conseguiram se livrar foram feridos. Imagine só. Davi queria guerrear uma guerra que não era dele. E Deus poupou Davi para ele guerrear a guerra que Deus queria inserir ele. Para poder mais uma vez dar vitória. E sabe o que eu entendo nessa noite? É que até as guerras que a gente vai entrar, é o Senhor que vai nos direcionar. Porque é Ele que nos entregará a vitória. É Ele que nos ajudará a gente a adorar a mão dele. E às vezes a gente não compreende o porquê. O céu responde para nós, não, quando a gente queria um sim. Davi precisava de força. Davi precisava de direção. Davi precisava se recompor. Davi precisava
confiar em ti, mas para isso você precisa querer que eu de fato lhe ajude e fortaleça. Davi sai chorando. Davi sai com os homens, aleluia, cansados. Alguns ficam no meio do caminho, os outros lá, mas ele volta trazendo e diz a Bíblia que ele trouxe até mais. Davi trouxe tanta coisa que Davi começou a dar um presente. Olha só, isso só Deus pode fazer. Deus bebê, aleluia. Esse é o poder do nosso Deus, pegar alguém que não tem nada. E eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro quando eu fiz meu primeiro aniversário aqui, aí eu comecei a montar as coisas na mesa, e eu só ia fazer um festival, mas eu um bocado de coisa, eu comecei a montar as coisas na mesa, aí Deus falou assim pra mim, assim é a sua vida, você chegou aqui sem nada. E olha como montar essa mesa. A menina falava tão forte quando Deus falava aquilo comigo, que eu comecei a montar as coisas na mesa. A mesa ficou grande, ficou cheia. Eu disse, Deus, eu pensei que era só um peixe, só um arroz. E Deus falou para mim assim, eu fiz na sua vida, porque às vezes a gente se limita. Mas Deus essa noite está falando para mim, para você, não se limite. Não se covarde. Não fica na luta. Lute a luta que eu tenho para você. Tenha um cenário que eu tenho para você, que eu vou prover tudo que você precisa. Você não vai sair envergonhado. Você não vai sair perdedor. Você não vai voltar do jeito que você saiu. Você vai voltar trazendo consigo, como diz o Salmos 126, os seus molhos. Porque quem semeia com lágrimas, cega com alegria. É a única semeadora. Eu aprendi com a minha pastora que a gente semeia uma coisa e colhe diferente, porque o céu faz isso. Davi não semeou aquilo, mas Davi trouxe uma colheita diferente. Deus não só restituiu as vidas, Deus só não restituiu os filhos, mas Deus restituiu tudo que tinha. Davi levou, Davi disse, eu tenho tanto que eu preciso entregar. E diz a Bíblia que dentro daqueles homens que foram com Davi, tinha os homens maus e perversos, que disseram assim, olha, a gente só vai devolver os filhos, a gente só vai devolver as mulheres. E Davi disse, que pensamento egoísta é esse? Porque tem horas, irmãos, que a gente precisa exercer a autoridade de Deus e falar a verdade, apontar o pecado de forma explícita. Não é passar a mão, não, é dizer que pensamento egoísta é esse? Que posicionamento fora da palavra de Deus é esse? Foi Deus que nos guardou, foi Deus que nos deu vitória, e nós vamos agora querer fazer injustiça, repartir de forma errada. O posicionamento de Davi é um posicionamento de um líder que sabe o que fazer, de um líder que entende que eles não foram porque estavam cansados, mas estavam incluídos naquela batalha. Se todos perdessem, perderiam eles também, mas todos ganhou, vai ganhar eles também. Assim é o rei. Nós estamos acostumados, né? Tem gente que fala assim, sem pena, não. Mas no céu não é assim, não. Eles não foram, mas Davi disse, eles vão também fazer parte de toda a vitória. A casa deles também serão alcançadas. E nessa noite Deus está dizendo para mim que estou aqui cansado, que veio mesmo carregado, que nem a gente fica carregado pela discussão, né? Se não é ele, a gente está cheia. Mas a vitória também alcança. Aí diz a Bíblia que Davi, ele disse para aqueles homens que eles também, até ele de tal maneira, ele falou, vão ficar igualmente repartirão. Não houve uma divisão errada, houve uma divisão igual. E aqui a gente vê como o céu trabalha. O céu não trabalha
Imagine como ficaria a casa daqueles homens. E eles iam causar dentro deles a mesma frustração, que eles iam dizer porque nós estávamos cansados, não fomos alcançados com a mesma bênção daquele outro. Não. Mas eles foram alcançados. E eu creio que nessa noite Deus está alcançando todo aquele que entrou aqui fortalecido nele, com a vida resolvida, que está recebendo essa palavra e está entendendo que precisa continuar fazendo no Senhor a sua força, o seu refúgio, a sua fortaleza. Mas também para aquele que entrou fraquinho, dizendo: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu já te dou a direção. Limpa esse choro, levanta a cabeça, se fortalece no Senhor, segue a direção que o céu vai lhe dar, porque Deus vai fazer você triunfar. Deus vai fazer você voltar com tudo aquilo que o inimigo roubou. Deus vai fazer você gozar da vida e da vida com abundância. Porque às vezes, irmãos, a gente entra em algumas cidades que parece que não tem mais jeito não, se não é o céu. Mas ainda bem que nós temos o céu. Nós temos um Deus que está pronto para nos ajudar. Ainda hoje eu orava e havia a palavra na minha mente: o Deus que por mim tudo executa. Nós temos um Deus que por nós tudo executa. Nós temos um Deus que quando entra na batalha não importa. Mas Senhor, parece que já tem tempo. O inimigo levou, já não. Mas se Deus tem propósito de trazer, Ele traz. Se Deus tem propósito de fazer, trazer para as suas mãos de novo. O inimigo pode até estar festejando, quem sabe até tocando fogo, dizendo: acabou. Mas Deus, Ele faz retroceder. Aleluia. E quem fica ferido é o nosso inimigo. Quem fica, aleluia, envergonhado, como diz a palavra, envergonhado e confundidos, são os nossos adversários. Não somos nós. É porque às vezes, irmãos, Deus permite algumas coisas e a gente, em vez de se posicionar como Deus quer, a gente pergunta: mas Deus, por quê? Não podia ser diferente. As nossas palavras são totalmente ao contrário do que Deus quer ouvir da gente. Deus espera que a gente confie nele. Deus espera que a gente olhe para o cenário, para a situação e olhe: eu não posso, mas meu Deus pode. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho poder, não. Eu não sei nem. Imagina, Davi estava ali. Eu não sei nem aonde é que está o povo. Imagina. Mas eu vou. Se o Senhor falar que é para mim. E tem situações que a gente não sabe nem por onde começar. A gente quer até resolver, mas não sabe como. Mas isso só fica oculto nas nossas vidas até o momento que a gente dobrar o joelho. Até o momento que a gente consultar o Senhor. E nessa noite eu entendo que coisas que foram levadas, coisas que foram tiradas, voltará para as nossas vidas. A gente só precisa dobrar o joelho e consultar ao Senhor. A gente só precisa dizer: olha, Pai, até aqui eu estava fraco. Até aqui eu estava chorando. Até aqui eu estava sem rumo. Até aqui eu estava sem direção. Mas em mim existe uma força. E essa força não é minha. Essa força vem do céu. Em mim existe direcionamento. Esse direcionamento não é Deus. Esse direcionamento é teu. Então eu vou, porque o Senhor está comigo. E eu estou indo assim. Mas não é assim que eu vou voltar.
Então aqui a gente vê um Deus que cuida tanto do que ficou cansado, quanto daquele que teve força e disposição para ele. O céu luta por todos, mas Deus, ele espera que o nosso posicionamento seja o posicionamento que o céu já reserva para nós. Davi volta para casa. Davi volta para o lugar do choro, mas traz alegria. Davi volta com as mãos cheias e dizendo: olha, Deus que nos ajudou, Deus que guerreou, Deus que fez. Assim também será o nosso cântico nos próximos dias. Assim também será os nossos testemunhos nos próximos cultos. Que Deus guerreou, que Deus nos ajudou, que Deus trouxe de volta aquilo que se havia perdido. Como foi, irmão, que você fez isso? Eu consultei a Deus, disse você no Senhor e fui. Não fiquei esperando que não quero, a gente quer ficar esperando. Esperando, eu vou esperar acontecer. E Deus está dizendo: eu quero que você se movimente. Para o cansado tem renovo. E para o que foi, você vai arregaçar suas mangas e vai lutar. Deus não quer ninguém parar na sua obra. Deus não quer ninguém com desculpa. Deus não quer ninguém olhando e dizendo: mas Deus, olha como eu sou, como eu estou. Deus quer que você se fortaleça. Que seja um ano que a gente venha guerrear as guerras que Deus tem para nós. E que a gente venha lutar as lutas que Deus quer que a gente lute, porque Ele já nos garante a vitória. E que a gente pare de mimimi e de desculpas. Somos muito bons em dar desculpas. Somos muito bons em muitas vezes querer deixar o nosso posto vazio e falar: outro faz, outro ocupa. Quando o céu está dizendo: eu escolhi você, não amor. É você que eu vou usar. É a sua casa que vai ser alvo da restituição. É a sua família que vai voltar a sorrir. A sua família que vai voltar a estar junto. É a sua família que vai voltar a estar em comunhão, porque aprove a mim escolher você a sua casa. O cenário começa com tristeza, luta e pessoas que foram saqueadas e levadas. Mas a história termina com Davi voltando, trazendo o seu povo com alegria e exercendo a justiça de Deus. Assim será a nossa vida. Talvez hoje não está muito bom, mas se nós nos esforçarmos no Senhor, não baixarmos a guarda, seguirmos a direção de Deus e contar com o Senhor e receber aqueles que estão dispostos a ir conosco, Deus nos dará a vitória mais uma vez. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe. Segunda-feira, né? Até quando ela estava na sede, a filha conseguiu orar para o nascente, né? Eu fui para o monte. E aí eu estou lá na pedra, acho que meu irmão da noite, quase meia-noite. Eu estou orando na pedra, só o Senhor dele, ele vejo dois cachorros grandes, um preto e um cisne. Aí eu cheguei, né? E aí eu estou lá na pedra, olhando se eles subiram. Ele ficou do lado esquerdo e do lado direito, eu vejo dois cachorros. E eles me cheirando, e eu achei que eu continuei orando. Eu vou orar, né? Continuar orando aí. E eu com meus olhos fechados, comecei a orar, e de repente esse cachorro foi embora. Aí eu nem liguei. Aí quando eu cheguei em São Vicente ontem, eu fui olhar a minha Bíblia, aí eu vi a marca dos cachorros na Bíblia. Os cachorros? Os cachorros. Ele mordeu você? Não, dois cachorros. Ficou tão, era tão pesado que ficou a marca na mesa. Eu só lembrei ontem, quando eu fui na Bíblia, eu falei: pegando os cachorros. Eu tinha colocado meu filho na pedra assim, ela atrás de mim e eu olhando na frente. Eram os cachorros assim, cinza e preto. Né? E aí quando eu cheguei em São Vicente, quando eu vi pegar, eu falei: meu Deus, já matou os cachorros. E aí eu orei, e daqui a pouco os cachorros foram embora. Já aconteceu, acho que uma segunda vez que eu estou orando, São Vicente, lá no Monte do Cabo, estava orando, de repente tinha um calor quente na minha mão assim. Aí nesse tempo estava puxando todo. Aí eu abri os olhos e o cachorro assim, estava cheirando minha mão, estava quente, aí eu fecho os olhos e continuou olhando. O cachorro veio assim. Vamos ver esses mistérios como no monte hoje, esperto. Olha esses cachorros, mata eles! Um era pela Tati, né? Pelos seus 40 anos. Né?